Senhor abençoe cada criança e cada professor que vai cuidar delas. Que a tua semente também seja plantada nos seus corações, que elas aprendam bastante, se comportem bem e se divirtam também. Em nome de Jesus, amém. Pronto, meninas, podem ir. Classe de japonês fica aqui hoje ou vai ficar aqui hoje? Vamos orar então por esse momento de agora. O livro que vai trazer a palavra para a gente. Senhor nosso Deus, a gente pede mais uma vez que a tua presença seja perceptível, que o Senhor nos ajude com inteligência, com perspicácia, para entender tudo que Ele vai trazer agora para a gente. Nos livre das distrações, Senhor. Não permita que o inimigo ou que a nossa carne nos leve para outros lugares, que os nossos pensamentos se percam. Mas, ao contrário, Deus, ajude-nos a concentrarmos a nossa atenção e que, através dela, a nossa alma, o nosso espírito também possam absorver a Tua Palavra. Que o Senhor use poderosamente a vida da Lili. Que as palavras dela sejam bem precisas, que o Teu Espírito Santo continue a atuar na vida dessa Tua serva, Deus. Que o nosso coração seja totalmente aberto para receber agora o que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoe, Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Muito bom vê-los novamente nesse fim de semana. E eu quero continuar com o ciclo de palestra baseado nos heróis da fé. Falei da última vez sobre quem, vocês lembram? Barnabé. E antes disso eu falei sobre João Batista, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a vida do Neemias. Se vocês não sabem, Neemias, ele tem um livro que está lá no Antigo Testamento. E a história dele inspira muito a gente. Em especial, ele fala muito sobre como Deus escolhe e capacita um líder. E esse foi um livro que eu estudei quando tinha uns 20 anos, junto com a mocidade que eu frequentava lá na ISP. E a gente ficou o semestre inteiro estudando o livro de Neemias. E como foi rico, como foi abençoador na minha vida. E eu sei que eu não conseguiria falar tudo isso em uma palestra só. Por isso que eu vou dividir em duas, pelo menos, né? E hoje eu vou falar da primeira parte, compartilhando com vocês sobre como a gente pode aprender a liderar com o Neemias. Não sei se vocês percebem, mas existe uma crise muito forte de liderança hoje. Você sente uma falta de líderes que possam inspirar, que possam fazer diferença, né? E aí a gente vê que essa falta de líderes, na verdade, traz uma certa falta de sentido, falta de direção, falta de saber o que fazer diante de uma crise. E a gente vê que há muitas pessoas que desejam ser líderes. Por isso que também existem tantos cursos por aí, né, tentando formar líderes. Mas há essa falta de líderes nas empresas, nas igrejas e também a toda a sociedade em geral. A gente reclama tanto dos nossos líderes, dos nossos políticos. Os políticos deveriam ser os nossos líderes, né, na sociedade. Mas muitas vezes a gente olha para eles e a gente só vê as coisas negativas, críticas, né? E a gente fica meio desesperançados. E aí que eu falo, há muitas pessoas que desejam estar em posição de liderança, de destaque, mas muitas vezes não estão preparados para isso. Ou acabam usando a liderança como uma forma de beneficiar-se a si mesmo. Muitas pessoas que procuram por liderança veem nisso uma forma de subir na vida, de receber salários mais altos, de ter mais vantagens.
Mas o verdadeiro líder que é ensinado na Bíblia tem um foco diferente, que vai ser mostrado aqui na vida de Neemias. E há outros, porém, que a gente olha para a vida deles e a gente pensa, puxa, como essa pessoa é potencial, né? Mas muitas pessoas fogem da liderança, porque eles são espertos o bastante para perceber que não é fácil ser líder. Ser líder significa sobrecarregar-se de certas responsabilidades que seria mais fácil se você se omitisse. Vamos, deixa que eu deixo, né? Vamos ver se alguém faz isso. Todo mundo percebe, por exemplo, a casa desarrumada, né? Mas aí todo mundo fica esperando. Quem é que vai lá lavar a louça? Não é? Quem é que vai lá arrumar as coisas? Porque é mais fácil a gente ficar no comodismo. E muitas pessoas também fogem da liderança por medo, não só das adversidades, mas de falhar. A gente é muito pressionado pelo sucesso. Acha que se a gente estiver à frente de um trabalho, as coisas têm que estar sempre mil maravilhas. Mas a vida real nos mostra que é no meio de muitas lutas que a gente se descobre líder. E há aqueles que ainda não perceberam que Deus está os preparando para usar como influenciadores, mobilizadores para a transformação necessária. Ou seja, se você ainda não se identificou como líder, talvez seja hoje o dia em que você entenda que Deus pode preparar você para fazer diferença nesse mundo. É isso que eu chamo de líderes. Pessoas que não se conformam com as coisas erradas, mas não simplesmente ficam sentados esperando que algum salvador da pátria possa surgir, que algum outro pastor venha assumir, que algum outro líder venha arrumar aquilo que está bagunçado. Espero que hoje vocês entendam que Deus está preparando cada um de nós para sermos uma influência muito importante na vida da sua comunidade. E a minha pergunta é, o que faz a pessoa um líder? Não sei se eu já devo ter falado isso, mas um versículo que tocou muito o meu coração, quando eu era adolescente, 14, 15 anos, esse versículo, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Quando isso foi um versículo-chave da mocidade da igreja em que eu frequentava. E aquilo se tornou o meu lema também, que eu não deveria desprezar a minha juventude, embora eu tinha 14 anos naquela época, mas que Deus poderia me usar como exemplo em várias áreas. E aí, o líder é aquele que exerce influência sobre quais áreas? Aqui, quando ele diz na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, eu entendo que o líder é aquele que influencia os pensamentos das pessoas com as suas palavras. É aquela pessoa que influencia as atitudes das pessoas através da sua própria atitude, da sua própria conduta. O líder é aquele que motiva os outros, porque aquilo que ele faz é por amor. E o líder é aquele que influencia a crença das pessoas, por causa da sua fé, por causa daquilo que você acredita. Às vezes a gente fica muito incomodado com os tipos de crenças que as pessoas têm. E na verdade essas crenças que essas pessoas do mundo têm, e às vezes a gente fica muito preocupado com elas foram influenciadas por outras mentes. Nós também podemos influenciar com as nossas crenças. E aqui, quando ele diz, seja um modelo na pureza, significa que você também pode influenciar no valor, nos valores das pessoas. Nós vemos hoje que as pessoas têm os seus líderes baseados no carisma que elas transmitem. A gente pode ver isso por vários grupos, né, de artistas, K-pops, pessoas que atraem e seduzem as pessoas, né? Como que esses líderes conseguem atrair e seduzir essas pessoas? Geralmente eles se colocam como salvadores
e identificam o inimigo para atacar e usa isso como uma justificativa para as piores atrocidades. São pessoas que têm os holofotes focados em si mesmos. E engraçado que esse tipo de cosmovisão está impregnado. A gente vê tantos jovens adolescentes querendo tirar selfie de vários ângulos, de várias formas, porque ele quer se autopromover. Ele quer que os outros curtam e vejam, nossa, como ele é bonito, como ele faz isso, como ela faz aquilo. Para quê? Para atrair as pessoas sobre si. Essas pessoas estão em busca de muitos seguidores. Quanto mais seguidores, melhor. E por isso, eles podem usar de qualquer estratégia para atrair a atenção das pessoas. E aí, para você agradar muita gente, para você ser popular, você deve dizer aquilo que eles querem ouvir. Dar a eles o que eles desejam. Esse tipo de líder que a gente vê surgindo, se fortalecendo. E a gente se preocupa com a consequência disso. Todo mundo viu na história o que aconteceu com Hitler. Todo mundo esperava um líder forte para conduzir a Alemanha, para sair da crise da guerra. E ele era a pessoa perfeita. Era uma pessoa que tinha carisma, que sabia o que precisava ser feito. E ele escolheu os judeus para serem os, como que fala? Bode expiatório. Tudo era culpa dos judeus. Por isso você tem que perseguir os judeus, por isso você tem que acabar, você tem que perseguir e prender. No fim, mataram milhares de judeus, achando que com isso eles iriam mudar a situação deles. Enquanto que na liderança de Jesus Cristo, na liderança que Deus nos ensina, tem muito mais a ver com o caráter, né? Onde a pessoa é confiável e justo. Ele não se engana ou não se aproveita dos outros, né? Não engana os outros. A gente perguntou no grupo dos adolescentes que foi lá em casa, né? O que você valoriza nas pessoas? O que você acha bonito nas pessoas? E 2, 3 pessoas falaram, o caráter delas. Mas o que é o caráter? O que está dentro desse pacote de caráter? Tem a ver com isso, com honestidade, com sinceridade, né? Com o fato de não buscar os seus próprios interesses. E são pessoas que são movidos por compaixão, né? E que tenham coragem e que sejam responsáveis. E nós vamos ver tudo isso na vida de Neemias, que eu quero convidar vocês para ler junto comigo. Deixa eu ver onde que eu pus. Vamos ver agora, vamos abrir em Neemias, capítulo 1. Neemias fica depois de Esdras e fica depois de 2 Crônicas, fica antes de Salmos, o livro de Neemias. Eu sempre estimulo as pessoas que eu aconselho a fazerem diários, né? E isso foi um diário. Esse livro que nós temos foi o diário de Neemias. E muitos de nós, podemos aprender muito com o diário que ele fez. Acharam? Neemias? Não? Vou esperar mais um. Acompanhem comigo? Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo.
Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Nós vemos que Neemias, ele nasceu numa época não muito fácil, onde o país dele foi praticamente destruído, o povo dele foi levado cativo como escravos, ele mesmo foi um dos deportados, né? E lá ele serviu, e pelo que a gente entende, o caráter dele, a fidelidade, a excelência do trabalho dele, fez com que ele fosse escolhido para ficar num lugar estratégico perto do rei. Nossa, não é fácil alguém poder ser escolhido para testar o vinho do rei. Vocês sabem, né? Que muita gente tenta envenenar o rei, né? Através da comida, através da bebida. E por isso que a pessoa que fica nessa função do copeiro era uma pessoa de grande confiança, é uma pessoa que o rei confiava muito. E ele era uma pessoa que, de alguma forma, se deu bem nessa posição, né? Ele estava bem, ele podia comer do bom e melhor, ele podia, né, tinha muitas vantagens em trabalhar lá no palácio do rei. Mas nós vemos que quando ele ouve essa mensagem do seu irmão, trazendo a situação real do seu povo, dos seus compatriotas lá em Jerusalém, ele senta e chora. E não chora só um pouco, ele chora por vários dias. Ele chora e jejua e se lamenta por causa disso. E aí, muitas vezes nós também ficamos muito desolados com a situação que nós vemos hoje. E a gente pode entender que os grandes líderes geralmente são forjados no meio de grandes crises. Se você for ver a vida de Mandela, se você for ver a vida do Martin Luther King, você vai ver que é no meio de grande perseguição, de grande humilhação, que essas pessoas simplesmente não se conformaram e foram usadas por Deus. Então a situação política deles, de não ter uma identidade nacional,
né? Porque estava destroçado. E também as pessoas viviam num estado de grande corrupção moral e espiritual. Da mesma forma que o Daniel da Bíblia, né, se vocês leram a história dele, ele era uma pessoa muito justa, ele era uma pessoa muito temente a Deus. Mas quando ele ora ao Senhor, ele nunca se coloca como melhor que os outros. Pelo contrário, ele se identifica com a miséria do povo, com a condição espiritual. E é assim que são os verdadeiros líderes. Não são as pessoas que se acham melhores que os outros, mas que sofrem das mesmas influências e que se aproximam de Deus com humildade, pedindo perdão pelas suas faltas. E a minha pergunta é: o que uma má notícia pode causar em você? O que você faz quando você ouve uma notícia terrível, como Neemias ouviu sobre o povo dele? Eu acho que todo dia a gente ouve tantas más notícias que a gente fica um pouco anestesiado, né? A gente acha, poxa, como o mundo está ruim, como a situação está difícil, e o que eu posso fazer? E muitas vezes a gente cruza os braços e chora, né? E a gente fica desanimada, e a gente fica deprimido, e a gente fica desolado. Será que há algo a fazer quando uma má notícia chega até nós? E aí eu digo para vocês que a crise e o sofrimento revelam muito sobre nós. Os sofrimentos e as crises revelam nossas crenças. O que você pensa quando vem uma desgraça? Os nossos sofrimentos revelam muitas vezes também o nosso Deus funcional. Ou seja, quando vem uma dificuldade, quem você realmente busca ajuda? Por quem você clama? Quem que vai te ajudar? E uma má notícia também tem o poder de revelar os nossos fundamentos. Ou seja, onde está o seu chão? Onde está o seu lugar seguro? Onde está o seu refúgio? Sabe, todos nós enfrentamos desgraças de alguma forma, enfrentamos, ouvimos e fazemos parte de situações difíceis que acontecem nesse mundo. Não acontece só com os outros. E quando acontece conosco, de onde vem a nossa paz? Para onde nós vamos correr? E aí, o que a oração de Neemias revela é o seguinte, no versículo 5, alguém está com a Bíblia aberta ainda? Capítulo 1, versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Isso, o que a oração dele revela sobre Deus dele? Sabe, muitas vezes a gente fica desesperado, porque na verdade o Deus que a gente crê é um Deus muito pequeno, é um Deus que não tem força, é um Deus que não tem sabedoria, é um Deus que não tem solução. Por isso que a gente fica abalado, a gente fica desesperado. Mas quando ele ora, ele lembra quem Deus é. É um Deus grande e temível, e é um Deus fiel, é um Deus bom, é um Deus que não muda. Quando você... Quando você lembra para você mesmo quem é esse Deus, quem Ele diz que é, muitas vezes você volta ao seu centro e você percebe que Deus está no controle. No versículo 8 e 9, alguém pode ler para mim? Lembra que foi da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredeis e eu vos dispararei dos povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e eu os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para me fazer habitar o meu nome. Olha só, ele ancora a sua esperança nas promessas de Deus.
Deus já tinha falado isso, que quando eles transgrediram dessa forma, ele sabia que a situação em que eles estavam era resultado, né, das escolhas do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele descansa nessa promessa de Deus, de que ele irá restaurá-los. E aí, ele também tem a consciência dos erros cometidos por eles e as consequências delas, e a fidelidade do Senhor para com os fiéis. E aí, nessa oração, nós percebemos também que ele faz um pedido específico, no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à dos teus servos que se guardam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje, o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro dele. Isso, esse homem que ele estava se referindo era ao rei que ele estava servindo. Então, no meio da sua lamentação, da sua oração, na verdade Deus estava mostrando para ele algumas soluções. E ele fez um pedido específico para que Deus possa ser favorável a ele quando ele fosse dirigir ao seu reino. Então, uma das coisas que eu mais gosto de Neemias é que ele era uma pessoa muito equilibrada. Ele confiava em Deus, nos recursos de Deus, e ao mesmo tempo ele sabia que Deus trabalha no meio dos fatores humanos, do que nós podemos fazer. Ele era um homem que não só orava e ficava lá esperando cair do céu a solução, mas também não era uma pessoa que ficava correndo atrás desesperado das soluções sem buscar a Deus. Ele orava e ao mesmo tempo planejava. Então, ele nos ensinou sobre como manter o equilíbrio adequado entre o controle soberano de Deus e a nossa responsabilidade humana numa balança apropriada. Nos ensinou também como planejar o nosso trabalho e trabalhar nos nossos planos e ao mesmo tempo confiar em Deus que nos capacita. Sabe? Quando nós oramos, nós enfrentamos uma situação difícil, nós precisamos orar de um jeito como se só Deus pudesse resolver. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos colocar nossa mente em funcionamento de uma forma que nós sabemos que Deus pode mostrar para nós e nos dar os planos. E aí nós vemos também que a situação deles não era fácil. Vamos continuar lendo em Neemias 2? Neemias 2 diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para os governadores além dos Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Vocês perceberam aqui que ele orou e ao mesmo tempo planejou, né? E na hora certa, quando o rei foi benevolente, ele sabia exatamente o que pedir.
E aí, continuando, versículo 9: então fui aos governadores da além dos Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal nenhum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí nós vemos aqui como que Neemias lida com o desânimo e o desprezo dos outros. Bom, primeiramente, para a gente poder ser líderes diante dos outros, nós precisamos aprender a liderar a nós mesmos. O que você faz quando você está desanimado? O que você diz a si mesmo quando você está desolado? Esse é o momento em que Deus pode usar você mesmo para te levantar. E como estabelecer alvos e alcançá-los quando tudo ao redor parece estar desmoronando, que é o que realmente aconteceu com a cidade. E quando a gente vê uma coisa em crise, a gente vê um monte de problemas. E esse monte de problemas nos desanima, nos faz ficar impotentes, né? A gente acha que, nossa, por onde que eu vou começar? E aí, como nós podemos motivar as pessoas quando a disposição delas chega ao fundo do poço? E aí, qual foi a motivação dele? E qual que é a sua motivação quando você vê os seus muros da sua cidade, da sua família desmoronando? Quando você vê essas coisas acontecendo, qual é a sua reação? De onde você vai tirar força e garra para animar a si mesmo e aos outros? Para ter a coragem de buscar alguma reforma? A gente vê que Neemias, ele se baseia no que Deus está fazendo. Só o fato de Deus ter respondido a sua oração, de ter dado aquele milagre, né, de ele receber a carta, os materiais para ir, né, a autorização do rei, ele já viu nisso como algo que Deus está fazendo. Sabe? Nós precisamos estar atentos os pequenos sinais que Deus coloca na nossa vida. Eu lembro que quando a gente começou a pensar sobre o lar, era uma situação onde nós não tínhamos nada.
tiro dinheiro nem para pagar, né, o salário de uma pessoa, quanto mais continuar o trabalho. Era uma coisa que todo mundo olhava, a gente vai ter que parar aquele trabalho, porque a gente não tinha recursos nenhum, não tinha as pessoas o suficiente. Mas quando Deus tocou no meu coração, no sentido de, puxa Deus, isso que se o Senhor quer fazer, restaurar isso, né, começar esse trabalho, que o Senhor possa fazer um milagre. Qual foi o milagre que eu pedi? Que Deus levante 20 pessoas dessa igreja que possam servir um período por semana para fazer aquilo. Quando eu pedi e trouxe para a igreja, as 20 pessoas se levantaram. E eu não pude negar que Deus estava respondendo as orações. E depois, de um milagre para o outro, era uma sequência. Quando nós estávamos procurando por um lugar para fazer, né, porque a gente tinha perdido o lugar também, não tínhamos mais espaço, Deus nos mostrou um lugar que a gente não podia pagar. Mas nós fizemos outra oração. Deus, se for da tua vontade, o Senhor pode fazer a gente adquirir esse lugar. E foi o que aconteceu. Outro milagre. A gente levou para a junta, em uma reunião, o pessoal aprovou a compra daquele lugar, sem termos dinheiro para isso. Olha que loucura. A gente nunca foi assim. A gente sempre, né, pagou tudo adiantado, tudo. Mas Deus respondeu de uma maneira que levou outras pessoas a ofertarem. E em 2 anos nós pagamos tudo. Outro milagre. Então, o que a gente tem experimentado? Que não é a gente que faz. Quando Deus quer, né, a gente, baseado nisso, Deus pode fazer muitas coisas. Isso tem sido um grande aprendizado para mim e para todas as outras áreas. Às vezes eu também fico desanimada, ou só vocês ficam desanimados. Às vezes eu vejo, puxa, como estão os nossos adolescentes, como estão os nossos jovens, falta líderes, falta pessoas. Deus, quem que o Senhor vai levantar? E eu oro ao Senhor e falo, Deus, nós temos essa necessidade. Deus, levante alguém assim. E Deus é maravilhoso. Deus sempre no seu tempo, Ele levanta as pessoas que são necessárias. Não é verdade? Nós temos experimentado grandes coisas do Senhor. Bom, então, nós vemos alguns princípios que aprendemos com Neemias. Ele era movido pela compaixão e pelo senso de pertencimento. É aquilo, se você não sente que pertence a essa igreja, qualquer crise que passe por ela, isso não tem nada a ver com você. Ou pelo menos você sente assim, isso é o problema deles, é o problema do pastor, é o problema da liderança. Isso não tem nada a ver comigo. E por isso você não sofre. E é isso que acontece também com o Brasil. Muitas pessoas olham para a situação do Brasil e falam, nossa, que país. E aí fica pensando só em fugir para outros países. Desculpa. Mas muitas vezes as pessoas abandonam o barco e acham que outro lugar vai ser melhor para viver, sendo que todos os lugares têm os seus problemas. Mas é a mesma coisa, sua família. Tem gente também que olha para sua família e vê tantos problemas que a solução mais fácil é: vou sair desta casa. Eu vou para a faculdade. Eu vou para outro lugar. Eu não quero olhar, eu não quero enfrentar esse problema. Que explodam, não é? É isso que as pessoas têm feito. Abandonam suas famílias, abandonam seus lares, abandonam suas igrejas, abandonam seu país, abandonam sua comunidade, quando elas já não te satisfazem. Enquanto que Deus nos chama para restaurar tudo aquilo que está quebrado. Que pode ser nossa família, pode ser nossa igreja, pode ser nossa comunidade, nosso bairro, seu condomínio, sua empresa. Eu trabalhei por um tempo numa empresa na área de RH. E eu vi a diferença de funcionários que realmente viviam como funcionários, que estão lá trabalhando sempre o mínimo e esperando que o dia do pagamento chegue. E era uma empresa familiar, cujo dono estava, assim, trabalhando bastante para que seus 30 funcionários pudessem receber
e não deixar de receber o seu salário. E aí eu vi funcionários que abraçaram a causa como se fosse a sua casa, como se fosse sua. E a gente viu que essas empresas só se salvaram por causa desses funcionários que realmente abraçaram a causa e que fizeram diferença e que levantaram essas empresas. Então, esse mesmo tipo de mentalidade consumidora e mentalidade de você ser dono, fazer parte disso, é o que faz a diferença. Então nós vemos que diante da tragédia, a nossa saída é a oração persistente, que foi o que Neemias fez. Ele não sabia o que fazer no início, mas à medida que ele ia orando, Deus ia mostrando para ele: alguma coisa você pode fazer. Depois, à medida que nós oramos, Deus revela o seu plano. Isso faz com que nós oremos de maneira ainda mais específica. E as suas respostas confirmam a nossa vocação e nos faz prosseguir e motivar os outros. Eu queria terminar perguntando para vocês: Deus pode usar você quando você ouvir uma má notícia? Deus pode contar com você quando perceber que a sua comunidade tem problema? Deus pode contar com você para restaurar a sua família? Vamos orar? Deus, o Senhor sabe quanto nós somos pequenos, quanto nós somos falhos, quanto nós somos realmente insignificantes diante de tanta grandeza tua e diante de tantos problemas que também existem nesse mundo. Mas, Senhor Deus, que bom que o Senhor é Deus e o Senhor é nosso Deus, e por isso nós podemos contar contigo, nós podemos clamar a Ti, nós podemos buscar a Tua ajuda, e nós também podemos ser usados por Ti para fazer a Tua vontade, que é restaurar as pessoas para Ti, que é restaurar os valores deste mundo, que é restaurar, Senhor, os corações quebrados, as famílias destroçadas, a fé perdida. Senhor, eu sei que o Senhor é que faz o milagre, mas o Senhor nos usa, o Senhor tem os seus meios, e nós nos colocamos aqui, nós oferecemos a nossa vida para Ti, pedindo que o Senhor nos use para restaurar tanto nossas famílias, quanto as instituições que o Senhor nos coloca, tanto a igreja, quanto a comunidade, nosso condomínio. Ó Senhor, nos faz parte, que o Senhor nos use como restauradores, como pessoas que o Senhor pode contar para cumprir a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos nos isentado, nós temos apenas lamentado, mas nos ensine a orar persistentemente, como Neemias fez. Nos ensine a nos oferecermos, nos colocarmos no meio da brecha, para que a Tua causa seja restaurada. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.